Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao podcast Laudo Sem Erro. Você está no canal Lícia Biotech e o nosso objetivo aqui é ajudar biomédicos a se tornarem profissionais de excelência. É isso, Lícia Gonçalves. Isso, eu sou a professora Lícia, e o tema do nosso episódio 2 do podcast Laudo Sem Erro é Pilar fundamental para um laudo sem erro. Então, muitos biomédicos trabalham com análises clínicas, patologia clínica, que a gente já vem falando sobre as habilitações do biomédico. Essa é uma área de extrema responsabilidade. Muitos biomédicos, quando vão trabalhar com análises clínicas, se sentem mais inseguros, sentem ali que tem medo quando vai liberar um laudo, né? Tem medo de ter questionamento e de liberar um laudo com erro, que a gente sabe que um laudo com erro gera um impacto muito grande na vida do paciente. Então, no episódio de hoje, a gente separou o pilar fundamental para você não liberar um laudo com erro. E esse pilar que eu vou falar, embora depois que a gente começar a falar as pessoas: "Ah, eu já sei, eu já conheço", mas a gente vai ver que não conhece tão bem assim, que não usam da forma correta. Esse pilar ele gera qualidade nos seus exames, ele gera segurança quando você vai executar um exame, quando você vai liberar. Esse pilar, ele gera reprodutibilidade nos resultados. Então, o paciente ele do exame, se você faz a glicose do mesmo paciente todos os dias no mesmo dia, ali, várias vezes, tem que dar o mesmo valor. Tem que ser reprodutível, aquele seu sistema analítico. E a padronização, que é o nosso pilar fundamental para você liberar um laudo sem erro, ele garante todos esses requisitos que são essenciais para quem trabalha com análises clínicas. E a padronização ela é muito importante em diversas profissões. Agora, eu acho que são poucas as profissões em que a padronização é tão importante quanto na biomedicina, Sim. né? Eu dei aula de logística no Senac e eu começava as aulas de logística explicando. Muita gente não sabia o que era logística, né? E eu explicando sobre o momento que você acorda, né? Aham. Café da manhã, você acorda, toma café da manhã, toma banho, escova os dentes. Qual o seu procedimento ali naquele momento, né? Sim. É natural que você escove os dentes depois que tome o café da manhã, porque senão você vai sair com os dentes sujos da mesma forma, né. Então Sim. é uma padronização, a padronização caminha para isso, É. para dar Você mais agir eficiência, de né. forma automática também. Isso, Então, é por isso que ela gera segurança, você perde o medo, que você sabe o que você tem que fazer. Então, quando você padronizar, é você uniformizar um produto, uniformizar um serviço, uniformizar uma atividade. Todo mundo vai fazer aquela atividade daquela forma. Então, fica mais fácil, fica mais seguro de você fazer um exame. E quando a gente fala no laboratório, é essencial. Então, todo mundo que vai trabalhar no laboratório, que vai fazer um exame, tem que fazer o exame da forma padronizada. Todo mundo tem que estar ali. Ninguém vai fazer o exame da forma como quer, como acha melhor. Você tem que fazer o exame da forma como foi estabelecido para aquele laboratório. Então é assim, cada laboratório tem a sua autonomia para escolher o seu método que você vai utilizar, até para desenvolver um método novo. Mas todos no laboratório têm que seguir aquele mesmo método. Todo isso, mundo, para que a gente tenha reprodutibilidade, para isso. que a gente garanta a qualidade. E é um dado interessante, né, que, eh, em torno de 26% dos laboratórios utilizam mais de um Sistema de padronização. sistema de padronização, né. O que que acontece? Esse dado que a gente pesquisou foi uma pesquisa que foi feita, que está publicada na Revista Brasileira de Análises Clínicas. Então, se você é biomédico e não conhece a Revista Brasileira de Análises Clínicas, que é da Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, é uma revista incrível, que tem várias informações importantes para você se atualizar sobre o tema. E essa pesquisa foi feita, acho que em 2017, pela UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde os pesquisadores investigaram vários laboratórios ali do Rio de Janeiro e detectaram que apenas 26% deles tinham um sistema de padronização, um ou mais sistemas de padronização. Então, por mais que eu esteja falando aqui de padronização e alguém pense: "Ah, mas eu já tenho isso no meu laboratório, isso já foi batido", um quarto dos laboratórios praticamente não fazem a padronização como deveria fazer. Quer dizer, um quarto faz, então os outros 70%, 75% aí não fazem. Então, o nosso trabalho ainda tem que divulgar e falar de como é essa padronização. E quando a gente fala de fazer errado, aí gera aquela pergunta, né, por que as pessoas confundem padronização? Como é que as pessoas fazem o jeito errado de fazer padronização, né? Então, um dos jeitos errados é padronizar o erro. Padronizar de uma forma errada. Então você até padronizou, colocou ali um jeito de fazer, só que colocou da forma errada. Então eu tive uma aluna que eu tenho um vídeo muito famoso no YouTube, famoso assim, né, na medida do possível ali, que é sobre TAP. Um aluno assistiu e ela não é estagiária, ela já era formada, trabalhando no laboratório, e ela falou
mandou uma mensagem pra mim, falou, Lícia, eu tô fazendo do jeito que você falou lá no canal, no vídeo tal, sobre o TAP, que eu tenho de atividade de protomina. Só que a gente tá fazendo e tá dando o resultado errado. O que será que tá acontecendo? E aí eu fui investigando como que ela tava fazendo o exame. Ela falou, não, aqui a gente não coloca, porque no TAP você adiciona amostra, adiciona reagente, você coloca no banho-maria a 37 graus. E aí ela falou que ninguém colocava no banho-maria lá no laboratório. Então, criou-se um padrão que ninguém coloca a amostra no banho-maria no laboratório. Errado. Aí ela me perguntou por que que tava dando erro. Eu falei, então, você não tá seguindo o protocolo. E é interessante porque se você padroniza, as pessoas têm uma resistência quanto à padronização porque ela geralmente ela traz um trabalho extra, né? Agora, se É, você padronizar para minimizar sim, o trabalho do profissional ali na sua rotina, aí ele vai adorar, né? sim. Agora, quando você diz, você tem que fazer isso a mais para garantir a qualidade, aí geralmente existe uma E resistência, né? reduz o trabalho, porque, por exemplo, a longo prazo, se ela tivesse padronizado, se o laboratório que ela trabalhava tivesse padronizado a forma correta, ela não teria que repetir o exame várias vezes quando tem erro. Ela não teria que repetir uma coleta quando tem erro. Então, ela estava tendo retrabalhos por conta de estar usando um padrão errado. Então, um dos erros ao padronizar é que a pessoa padroniza da forma errada. E aí, todo mundo que se entra no laboratório, todo estagiário novo que entra, todo técnico de laboratório, todo biomédico novo que entra, ele vai entrar e vai ver um erro ali, vai conseguir reproduzir o erro. Então, você vai ter a reprodutibilidade de uma forma errada. E às vezes as pessoas nem questionam por que que a gente está fazendo dessa forma, né? É. E aí todo mundo continua fazendo errado. Então, a primeira recomendação que eu falei para ela, olha, volta lá, pega a bula do seu reagente, o protocolo do seu reagente, do seu método analítico e veja se você está seguindo corretamente. Então, se você estiver seguindo errado, faça isso da forma correta. É, exatamente. E se você desconfia minimamente do que está padronizado, vai lá, estuda, verifica se está de É, acordo com a norma, né? Porque sim, senão aí você cai no único problema que a padronização pode causar, né? Que é é, a reprodutibilidade de um erro, não é isso? exato. Exato, né, aí tem que padronizar o que é correto. É igual a uma receita que você faz. Uhum. Então, assim, tudo bem você tá em casa e você faz a receita de lasanha usando a quantidade de ingredientes que você quer, num domingo, né. Você faz lá uma lasanha, a mãe do Erlon faz uma lasanha incrível, e aí ela pode usar qualquer quantidade de creme de leite condensado leite condensado não, que é doce, né, É. de queijo, de presunto, ela pode usar a quantidade que ela quiser na lasanha dela. Agora, a Sadia, a empresa, por exemplo, quando você compra uma lasanha congelada e ela diz que tem lá 1 quilo de lasanha, tem que ter 1 quilo padrão de lasanha. Quando ela coloca lá na tabela das calorias, Sim. ela tem que calcular baseado na quantidade de carne que tem que ser padrão em cada lasanha. Então, no laboratório tem que ser assim, tem que agir como a Sadia. Se você quer ter uma qualidade alta, que tem que ser o foco do analista clínico, tem que ser a qualidade, você precisa, para ter essa qualidade, você precisa ter padronização. E garantir que vai ter qualidade em todos os exames, não só em um ou em outros, em vários. É, e uma grande vantagem da padronização é que ela torna as atividades mais intuitivas, né? Como disse o Roberto Ciabaldi no livro Armas da As persuasão. Armas da Persuasão, né? Sim, você É, cria um clique zoom. exato. Quando você chega em determinada etapa do processo, você já sabe automaticamente qual é a etapa seguinte. Por quê? Porque está padronizado. Isso é importantíssimo para quem é o responsável técnico do laboratório, Sim. né? Então, assim, vai lá, instrui seus colaboradores, diz para eles como que eles têm que fazer para que não fique por conta de cada um, né? Fazer do É, seu modo. com certeza. Esses dias eu estava em reunião na mentoria do 10 anos em 1 de análises clínicas e os alunos falaram: Lícia, a gente tem dificuldade em quantificar algumas alterações no hemograma. Então, a gente aprendeu a identificar a hipocromia. Eu criei um padrão, um método para ensinar meus alunos a escreverem um laudo de eritrograma, né? Para eles sempre sentar no microscópio, eles sabem por onde, o que que eles vão olhar, o que que eles vão escrever, na ordem já, para ter esse padrão para criar esse clique zoom, essa automação. Ele senta no microscópio, ele sabe o que ele vai olhar, ele sabe que ele vai ter que relatar. Mas aí eles tinham dificuldade em quantificar, em colocar quando era discreto, quando era acentuado, quando era evidente, quando era uma cruz, duas cruzes, que são quantificações de alterações no hemograma. E aí me falaram, Liz, como que a gente pode resolver isso? Tenho dificuldade nisso. Então, eu criei uma tabela, por exemplo, padrão, e é editável, porque no laboratório deles, eles precisam ter, eles vão levar essa tabela e se todo mundo concordar lá no laboratório, eles podem utilizar no dia a dia. Mas o que que eu coloquei? Por exemplo, olha, se tem 30% de alteração do VCM para cima, é acentuado.
Se tem 30% de alteração do VCM para baixo, é, é microcitose moderada. Então, eu estou citando um exemplo, mas a gente fez tudo isso, por quê? Porque criou um padrão. Então, ele vai saber quando ele vai colocar discreto, porque está lá. Eu calculo, o VCM aumentou tanto, então é discreto. Aumentou tanto, é acentuado, é evidente. Tu cria um padrão. Então, existem normas de padronização na hematologia, por exemplo, que é muito difícil você fazer análise de lâmina, você contar as células, você ver todos os índices matimétricos, os gráficos, aí você pega toda aquela informação e vai escrever no laudo. Quando você coloca no laudo, é muito difícil você decidir quais informações entram, quais informações são relevantes, E se qual ordem você das tiver que informações. parar para verificar isso toda vez que você for executar. Exato. Aí o que que a gente tem? Tem normas internacionais de padronização. Então tem normas internacionais de padronização no hemograma e tem a norma brasileira, que é do Programa Nacional de Controle de Qualidade, que ele indica como padronizar a nomenclatura do hemograma. Porque também esse problema, por exemplo, no laboratório, a gente tem o linfócito atípico e o linfócito reativo. É o mesmo linfócito. É um linfócito, tanto faz ele reativo e atípico, ele é a mesma coisa. Só que tem laboratórios que vai chamar de atípico e tem laboratórios que vai chamar de reativo. Eu estou citando um exemplo, mas tem vários termos: policromasia e policromatofilia, hemácia ou eritrócito. Tem vários termos que ficam assim, confusos. E aí, que tem dois termos para a mesma estrutura. E aí, essas normas, elas tentam padronizar. Olha, vamos mudar, todo mundo vai escrever agora policromasia. Todo mundo vai escrever agora linfócito reativo. Estou citando exemplos. Então, existem esses, já vem internacionalmente, órgãos maiores do que a gente já tenta padronizar e leva isso para o seu laboratório, para o dia a dia, para todo mundo escrever nesse mesmo padrão. E se a gente for tentar elencar aqui os maiores benefícios da padronização, eu acredito que o laudo sem erro é um deles, né? Com certeza. Porque diminui muito a chance de você ficar perdido, inseguro, de escrever coisas que não seriam importantes ali, se você segue um padrão correto. E a gente está falando na hematologia, mas existem vários setores na bioquímica. Então, se uma amostra tem que ficar 3 segundos, é 3 segundos. Então, a gente já conversou uma vez que eu conto que os meus alunos marcavam tempo na cabeça, né? O teste tinha que incubar 15 minutos. Aí o aluno colocava lá, por exemplo, teste de imunologia. O aluno colocava lá a amostra, o tampão e deixava lá o teste correndo por 15 minutos. Só que aí eu vi, cadê? Você tá marcando o tempo aonde? Não tô vendo o cronômetro. Daí ele falou assim, tô marcando na minha cabeça. Como assim? Quem é que marca 15 minutos na cabeça? Ninguém consegue contar nem até 60, nem 10 segundos você consegue contar na cabeça, certinho. Então, o padrão vem isso, fazer da forma correta. E se é 15 minutos, é 15 minutos. Se é 2 graus, é 2 graus. No caso lá do TAP, do tempo de atividade protombina que a menina me procurou, o teste recomendava ir para o banho-maria a 37 graus. Ela falava, não, a gente deixa na bancada. Na bancada é 24 graus. São 10 graus de diferença. Vai gerar o quê? Erro. Então, é padronizar tudo isso, padronizar da forma correta. Então, o maior benefício de padronizar é não gerar erro, garantir a qualidade em todos os seus exames, reduz os custos, por exemplo, custo de retrabalho. Você não vai ter que repetir o exame, porque você fez da forma correta. Você garante que todos do laboratório, o estagiário, o responsável técnico, todo mundo está liberando o laudo correto, todo mundo está fazendo da forma correta. E assim, se a gente for pensar no laboratório pequeno, que tem poucos funcionários, uma equipe de assistência com número baixo de colaboradores, às vezes eles estão ali correndo para apagar incêndio, para dar conta da demanda, né? E às vezes alguém pode argumentar que não tem tempo de parar para padronizar todo o laboratório. Mas aí ele acaba tendo o problema de retrabalho, de exame errado, Acaba o reagente, vai comprar em cima da hora. Tanto é que essa é uma das diferenças entre um laboratório pequeno e um laboratório grande. Os laboratórios grandes, eles já são, já existe um fluxo, já existe um processo. Então, é uma verdadeira indústria, assim, parece um chão de fábrica mesmo, laboratórios muito grandes. Então, eles têm que padronizar e elevar a padronização ao máximo. Eu sempre lembro de uma visita técnica que teve no laboratório, é comum ter visitas da Vigilância Sanitária, da Secretaria de Meio Ambiente, para averiguar os laboratórios. Periodicamente isso acontece. E é sem avisar. Você está lá na rotina e chega alguém para fazer visita e vê como que está o laboratório. E aí, numa dessas visitas, eles cobraram da gente se a gente tinha um POP, que é o procedimento operacional padrão, que é comum ter em indústrias, né, em vários locais, e no laboratório também é obrigatório a gente ter o procedimento operacional padrão para tudo que você faz no laboratório. E eles cobraram um POP, sabe de quê, Erlon? Não, você não vai acreditar.
de lavagem das mãos. Foi mesmo. Eles falaram, cadê o POP de lavagem das mãos? Então, não é lavar as mãos, ninguém pode lavar as mãos como quer no laboratório. Tem que ter um POP, uma padronização. Você tá rindo, mas é Eu sério. tô indo porque eu tô lembrando do nosso filho, que é o Antônio, que ele vai lavar as mãos e ele traz a mãozinha pra mãe dele cheirar, Cheirar. É, pra é a verificar se tá lavado. verificação, Então, a verificar na qualidade. aí, É o controle de verificar se o controle qualidade. de qualidade é a mãe dele cheirar a mão dele. É, mas é por isso que eu falo, não é só padronizar, é elevar a padronização ao máximo. Porque é outra vantagem de padronização com relação a essas legislações, essas auditorias de qualidade, verificação de legislação, visitas técnicas, vão analisar essa padronização. Como que é descartado o lixo, controle de temperatura do laboratório, e aí vai ter, vão avaliar lá, cadê o seu POP de lavagem das mãos? Você tem hoje no seu laboratório? E assim, E usar o POP. essas certificações que esses órgãos dão para os laboratórios, esses padrões de excelência, são importantes para o usuário do sistema, né? Sim. Porque ele verifica que ali ele tem uma maior chance de aquele laudo dele vir correto, Aham. e aí isso dá segurança na hora do diagnóstico da Sim. doença dele, né? Isso. Exato. E uma coisa que é interessante até porque serve até de marketing para o laboratório. Sim. Então, os pacientes hoje, eles querem exames de qualidade. E como que a gente pode garantir a qualidade para o paciente? Quando as formas da gente mostrar para o paciente que o nosso laboratório ele é de qualidade, quando a gente faz a acreditação do laboratório. Então, a gente tem os laboratórios acreditados, eles utilizam isso até como ferramenta ali para marketing, para mostrar. E o laboratório acreditado, para ser acreditado, ele precisa ter padronizado tudo. O máximo que ele puder padronizar, as auditorias vão recomendar. Então, quando você ouve falar de um laboratório que é acreditado, ele foi acreditado por um órgão externo, pode ser a Sociedade Brasileira de Análises Clínicas ou a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial, tem as normas de acreditação, o sistema de acreditação, e aí eles vão vistoriar tudo para poder dar esse título de aquele laboratório é acreditado. Entendeu? Você pode acreditar naquele exame, que ele tem uma qualidade excepcional. E para ser acreditado, você precisa padronizar tudo, é um dos critérios. Só para ter noção, até 2017, 2019, até 2019, a gente só tinha 293 laboratórios acreditados no Brasil. É muito pouco. Pouquíssimo. A gente tem muito laboratório por aí, mas poucos são acreditados. Entendeu? E aí isso gera uma situação que ocorreu comigo, que eu levei Isso. meus exames no hematologista e ele me disse, Erlon, repete esses exames no laboratório X, porque nele eu acredito, nele eu Exato. confio. Nele E eu aí acredito. lá vai o Erlon novamente fazer exame. Eu acho que, por isso que eu falei que às vezes eu tenho doença de Crohn, talvez quem vem acompanhando o podcast há mais tempo já sabe disso, mas houve momentos em que eu fiz exames mais de 2 vezes na semana, mais de uma vez na mesma semana. Aham. E uma dessas vezes foi essa, quando o médico não acreditou no exame que foi entregue, foi liberado por um determinado laboratório. E gera questionamento, né? E gera Exato. questionamento. Teve uma vez que eu estava no laboratório, a gente fazia o teste de gravidez, o beta-HCG. E aí a gente liberou um beta-HCG positivo, pá, liberamos. Quando foi tempos depois, o cara foi no laboratório com o exame impresso e falou assim, olha, esse exame foi feito aqui e essa funcionária, eu fui demitir ela, mas ela falou que estava grávida, ela me entregou esse exame que vocês fizeram. Esse exame é verdadeiro? Tem como você me provar que você realmente fez esse exame, que realmente é positivo? Então, quem pode provar que é isso é um laboratório que é acreditado. Então, a gente tinha processo. Primeiro, para coletar a amostra do paciente de beta-HCG, a gente tem que solicitar a identidade, documento com foto da paciente no cadastro, ter cuidado para não ter troca de amostra, então tem que fazer a conferência ali, colocar o paciente para conferir se realmente aquela é a amostra dele, para você evitar esse erro. Segundo, a gente faz o controle interno de qualidade no laboratório, o controle externo de qualidade no laboratório, e a gente tinha excelência laboratorial, que era mais de 80%, mais de 96% dos exames eram corretos, eram certos por ano. Então, eu tinha tudo para justificar e mostrar para ele. Eu tinha uma credibilidade ali nos meus exames que eu podia garantir que aquele exame estava correto. E o massa é que, como a gente tinha esse certificado de qualidade, eu colocava, era na informação que ficava no final do nosso laudo, geralmente os laboratórios põem isso para gerar essa acreditação. Então, você consegue responder um questionamento. Então, pode ser um questionamento do paciente,
do médico, pode ser um questionamento até do gestor da clínica que está duvidando dos seus laudos. Quando você tem a padronização, você garante que todos os exames estão corretos, que você tem uma É. qualidade excepcional. E se você trabalha num laboratório que hoje não é padronizado e chega um questionamento desse, é um grande problema, né? E aí, É, como é que você vai provar que exato. você fez esse E tem exame? vários casos na justiça rodando aí, principalmente de beta-HCG. Eu falo isso porque uma ex-aluna minha teve esse problema, que o beta-HCG que ela liberou deu negativo, e a mulher foi fazer uma cirurgia e, enfim, a mulher estava grávida. Ela foi fazer uma cirurgia e a mulher estava grávida, e aí ela foi questionar, então a clínica dela estava sofrendo um processo por conta disso. E aí, na época, ela me pediu ajuda para fazer a pesquisa, para a gente escrever o que ela ia responder nesse caso, junto ao advogado, ao sistema jurídico. E aí, na nossa pesquisa, eu tem vários casos de pesquisas, de processo judicial com beta-HCG, essa questão de a mulher dar o beta-HCG negativo e tá grávida, ou dar o beta-HCG positivo e tá grávida, e isso acontece. E não é, curiosidade, não é erro do laboratório. Então, foi uma coisa que eu falei pra ela, olha, cadê teu sistema de qualidade? Você fez? Fez. Você tem a rastreabilidade dos últimos meses? Tem. Você tem um certificado de qualidade? Tem. Então, usa isso no teu processo, porque se você tem isso, garante a qualidade. Se é padronizado, essa qualidade não é só no sistema de qualidade, não é só no controle. Essa qualidade está em todos os exames. Então, o seu exame estava correto. Você tem como justificar que seu exame não sofreu interferente analítico. Exato. Massa. E se a pessoa diz assim, mas eu já sei padronizar? É simplesmente o fato de argumentar que eu já sei padronizar e eu estou padronizando isso na minha cabeça? Não, né? Você tem que pôr no papel. E tem que fazer com que todos sigam a padronização. Então, você está padronizando, mas todo mundo está padronizando no seu laboratório. E outra coisa, você pode até saber o que é padronizar, mas eleve a padronização à máxima potência. A enésima potência. Eleva isso. Então, como que você consegue padronizar mais ainda? Seja lá no cadastro. A gente estava falando esses dias de um laboratório que padroniza até o bom dia. Isso. Até o bom dia que a gente faz exame, gosto de fazer exame nesse laboratório. Por que a Alicia faz. Qual é o critério para a Alicia escolher para fazer exame laboratorial? No laboratório que tem o café da manhã, né? É a biomédica que escolhe baseado no cafezinho da manhã. E aí, nesse laboratório que a gente faz exame, até o bom dia é valorizado. Todo bom dia é igual. E aí, se o bom dia é padronizado, você imagina os processos lá E aí é isso que eu imagino. Então, se ele padroniza até o bom dia, então todos os exames são extremamente padronizados. Então, tem esse cuidado em fazer o exame da forma correta. Garantir isso para todos. Às vezes, você falou no laboratório pequeno que tem 3 funcionários, mas às vezes você tem 120 funcionários. Como é que você vai garantir que todo mundo faz da forma correta? Entendeu? Padronizando. Então, é a enésima potência. Então, tem que estabelecer o POP, que é o procedimento operacional padrão. Ele tem que pegar o máximo de detalhes e depois você tem que pegar esse POP e comunicar para toda a equipe. Onde é que você vê que as pessoas mais erram nesse momento de fazer a padronização do laboratório? Primeiro é nisso que a gente falou de padronizar o que é errado, né? Então, é o que acontece. Olha, sabe uma coisa que aconteceu comigo? Eu aprendi a fazer uma contagem de plaquetas de uma forma que foi me ensinado. Você conta assim, plaqueta, e você multiplica por tanto, você tem o valor da plaqueta. E eu aprendi assim, eu achava que era assim. Até que um dia, alguém me perguntou, mas por que você faz a contagem assim? Eu não sabia responder. Quem desenvolveu esse método de contar a plaqueta? Quem garante que esse método é correto? Da onde você ouviu falar desse método? Eu não tinha referência científica para falar daquele método. E eu reproduzia aquele método de uma alta reprodutibilidade, porque fazia todos do mesmo jeito. Porém, eu padronizei da forma errada. Quando eu fui questionado, eu fui pesquisar. E aí eu vi na revista que eu já falei, a Revista Brasileira de Análises Clínicas, uma pesquisa que comparava diferentes métodos de contagem de plaquetas, de estimativa de plaquetas, esse é o termo correto. E aí usava fônio, Bárbara O'Connor, comparava vários e chegou e explicou, olha, esse método é estatisticamente mais significativo e tal. Aí eu tinha argumentos científicos para responder. Aí a gente conseguiu padronizar da forma correta. Então, um dos maiores erros é isso, é padronizar, faz um método porque eu acho que dá certo, porque assim é o jeito correto, mas quem garante isso? Tem algum argumento científico para isso? Então, às vezes o laboratório se perde dessa questão científica.
E a rede social, por exemplo, às vezes joga um padrão que não existe. Ah, quando a amostra estiver aglutinada, você é só colocar no vórtex que dá certo. Peraí, será que isso serve para toda amostra? Será que isso serve para toda situação? Será que não tem um risco? Será que serve para qualquer exame? Então, tem que ter cuidado para você não padronizar o errado. Esse é um dos maiores erros que eu vejo. E o outro erro é, né, ter o seu pop ali, mas ele está guardado na gaveta. E nem todo mundo faz da forma como deve se fazer. Nem todo mundo segue aquilo que deveria seguir. Tá, Né? mas aí. Faz de manhã um teste de um jeito, de tarde ali depois do almoço, deu aquele soninho, aquela alcalose pós-prandial, e aí faz da forma, vou liberar mais rápido, ao invés de deixar 15 minutos, deixa 5, ao invés de contar 10 campos, conta 5, conta 3, aí se perde. Entendi. Mas o que você teria de dica prática para quem está hoje no laboratório, principalmente para quem trabalha em laboratório pequeno, que tem algumas deficiências ainda, por onde começar? O biomédico que está lá quer ser proativo. Poxa, eu vou resolver a padronização do meu laboratório. Por onde que ele deveria começar? A gente fala muito dessa teoria de preencher espaços vazios, né? E esse é um espaço vazio. Você que tem vontade de assumir a gestão do laboratório, né? Vamos começar a trabalhar refazendo os POPs, revisitando os POPs, rever, né? Então, os protocolos operacionais padrões, provavelmente o seu laboratório já tem, algo que é obrigatório todo laboratório ter, mas vamos otimizar? Então, faz um passeio ali no laboratório e vê todos os processos. Quando eu fazia etiquetagem dos equipamentos, dos reagentes, eu pegava um caderninho e eu ia de setor em setor escrevendo o que estava faltando etiquetar. Então, faça esse passeio nos processos. Então, acompanhe o dia lá no setor de coleta. Tem uma etiquetagem de tubos. Estou fazendo um padrão aqui. Cadastro dos pacientes. Análise das amostras. Então, vamos fazer os critérios de aceitação e de rejeição de todos os exames. Agora, eu vou na parte laboratorial, assim que a gente fala, na parte analítica mesmo. Então, aí você já vai vendo o tempo de centrifugação, vai vendo itens por itens, passando etapa por etapa e vai descrevendo tudo como está acontecendo e como deveria acontecer. Aí você cria um padrão, cria um procedimento operacional padrão. Depois, Só o profissional de excelência vai dedicar vai fazer tempo a isso. isso, né? Então, não é? É isso que a gente fala. Aí você quer que seu salário seja melhor porque você simplesmente reproduz os padrões, porque você não faz da forma correta, porque você não questiona, você não cuida da gestão do seu laboratório. Entendeu? Aí você vai reclamar que o salário tá ruim, você vai reclamar que tá faltando emprego. Tá, pra gente assim. Exato. Agora, para os que se diferenciam, realmente promovem a qualidade, o foco do analista clínico tem que ser a qualidade. Então, se você for um profissional de qualidade, você é um profissional de excelência. Tem que focar na qualidade. E um dos pilares essenciais da qualidade é a padronização. E aí a gente vai para aquela teoria do quilômetro extra, né, do Sim. Napoleão Hill. Tipo, Erlon, mas eu já trabalho num laboratório grande e já tá tudo padronizado. Cara, investe um tempo em Sempre tem. passear pelo laboratório e verificar onde é que está ocorrendo uma falha nessa padronização. Exato. Teoria dos espaços Espaços vazios. Exato. E Sempre tem. Você vai encontrar ali assim, uma oportunidade de se destacar, né? E de melhorar o teu sistema, de gerar resultados. Então, por exemplo, na entrevista de emprego, a gente vai perguntar, e aí, o que você já fez? O que você melhorou no laboratório que você trabalhava? Né? Você vai perguntar, você quer saber, quer alguém que gere resultados. Então, eu me lembro de uma vez, corante, eu estava corando amostras lá na hematologia, e um aluno falou, olha, Alicia, lá na minha especialização eu aprendi que a gente tem que cronometrar o tempo para criar um padrão aqui na hora de corar uma lâmina. Então, às vezes, a pessoa só quer mudar o tipo de corante, comprar um corante mais caro, mas por que você não consegue fazer isso? Vamos padronizar o corante? Quantos dias a gente vai trocar o corante? Qual vai ser o pH do nosso corante? Como que vai ser o tempo de lavagem? Tudo bem, eu não tenho o corante que todo mundo quer hoje, que é o Migral Gibson, que é um corante excelente, é excepcional, é o ideal, Mas se você não tem, você usa panótico. Vamos otimizar ao máximo para usar, já que eu só tenho panótico, para usar da forma correta, para obter uma boa lâmina. Sabe? Critérios de aceitação e de rejeição de amostras é o básico, mas faz muita diferença, por exemplo, na uranálise. Você consegue ter uma qualidade muito melhor quando você sabe quais são as amostras que podem ser processadas e as amostras que não podem ser processadas. Escrita de laudo no hemograma, vamos padronizar, elevar essa padronização ao máximo aqui nos nossos laudos. Exato. E se mostrar, né? O profissional que identifica uma oportunidade tem que ir lá e se mostrar. É. Eu já aconteceu de eu conseguir um emprego que eu queria muito,
porque eu fiz coisas além do que aquela vaga me pagava para fazer. Então, eu sou formado em administração de empresas. Trabalhei muitos anos em logística, né? Tenho um MBA em logística. E só que eu participei de algumas atividades que a gente pode chamar de extracurriculares aqui. Aham. E de repente eu participei de uma entrevista de emprego numa área que eu não tinha curso, eu nunca tinha assumido aquela função. E a minha vaga ela estava perdida, né? Quando viram meu currículo e disseram, poxa, mas você nunca trabalhou com isso e tal. Só que quando eu fui falar das experiências que eu já tive naquela atividade, experiências práticas naquela atividade, eu consegui a vaga. Então, assim, se Aham. você olhasse meu currículo, beleza, a vaga não era minha. Mas quando eu fui argumentar, pessoal, eu já fiz isso na empresa X, eu passei por uma situação assim, assado. Então, assim, eu descrevi em pelo menos umas 3 empresas que eu passei, em que eu fui muito importante em determinada atividade, e eu acabei conseguindo a vaga, Exato. né? Então, Então, às vezes o biomédico falta isso, né? Ter essa autonomia, ter essa proatividade para fazer um pouquinho a mais, aquele quilômetro extra a mais, que vai gerar uma habilidade nova. Então, às vezes, você não é o gerente, não é o gestor ali do laboratório que você está trabalhando hoje, mas você vai desempenhando aquelas funções de gestão. Quando chega na próxima entrevista de emprego, você vai ser claro e vai falar: olha, o que eu fiz lá? Eu ajudei a padronizar umas técnicas, né? A gente tinha um exame lá, que era o VHS, percebia muita alteração, cronometrei o tempo que seria ideal, estudei na literatura, trouxe um artigo, a gente se reuniu, criei um novo POP, estabeleci e aí a gente vê o resultado. Então a gente fez o controle de qualidade, sair de 50% de acerto para 95% de acerto. Você gerou resultado. Imagina quando você vai responder um questionamento do médico e você tem instrumentos que te mostram que você garante que aquele exame está correto. Ele vai ficar calado, ele não vai ter como questionar se o exame está correto, você fez da forma correta. Não vai ter como derrubar, vai ter como. Não vai precisar nem você responder aquele questionamento, porque o laudo por si ele vai falar, os teus princípios, os teus valores vão falar por si. Então, não é só padronizado no sentido de ter um POP, é de incorporar a padronização com a filosofia de trabalho, como valor. Eu faço da mesma forma, eu faço sempre da mesma forma, e da forma correta. é, assim, de maneira prática, a padronização ela te traz segurança na rotina laboratorial, Com né? certeza. Porque quando vier o questionamento, você tem todo um padrãozinho para mostrar o porquê que você Exato. fez aquilo, né? Exato. E é curioso, a gente fala muito isso de laboratório, mas para fora do laboratório também. Você vai lá no McDonald's, você quer. Todo lugar do mundo vai ter o mesmo sanduíche. Né? Lógico que eles adaptam, sei lá. Na Índia não vai ter carne, Eles criam mas eles têm alguma método. receita diferente, né? Mas o É, método de preparação deve ser exato. todo Inclusive igual. tem aquele filme Fome de Poder, que mostra a história do McDonald's, mostra como eles desenhavam no chão mesmo para estabelecer o processo, para que o processo de produção lá do sanduíche fosse mais rápido, mais barato. E era padrão. Então tinha o tempo certo que o cara vai pegar o picles, o tempo certo que o cara vai pegar o pão, a ordem como eles vão se locomover ali no laboratório. E a ideia é a padronização elevada à máxima potência. Fica até a É. dica do filme, né? Dica do filme, excelente. Fome de Poder, tá? É. Para quem for cinéfilo aí. Então você assiste, você vê lá quando eles fazem o desenho no chão e estabelece o padrão para produzir. Eu não sei se era Big Mac, tem até o nome lá do sanduíche que eles fazem, mas pense nisso, vou fazer um hemograma padrão McDonald's. Vai começar aqui, vai passar para cá, para lá e para lá. E aí você vai se sentir muito mais seguro. Você vai chegar no laboratório e vai saber o que você tem que fazer. Né? Você vai saber. Tem as checklists de passo a passo que vai ser É feito. um hemograma padrão McDonald's ou um hemograma padrão Lícia, né? E a gente trabalha isso muito no curso 10 anos em 1 de análises clínicas, né? Para que os alunos eles tenham a padronização, isso vai trazer segurança Outro para vocês. exemplo no setor de urinálise. No setor de urinálise, que a gente faz análise física, análise química e a sedimentoscopia da urina. Aí o que acontece? São 3 setores, não são 3 setores diferentes, mas são 3 etapas. E é um setor que não dá muito dor de cabeça, não, mas às vezes você tem que analisar umas lâminas que não são tão boas, tem uma parte físico-química que não conversa com a sedimentoscopia, e você tem alguns problemas, alguns inconvenientes ali. Como garantir a qualidade do meu exame de urinálise? Então, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, sim, a ABNT, não serve só para TCC, não serve só para dizer as margens de TCC e referência. Ela criou uma norma para padronizar o laudo de urina. Só que, pasme, essa norma foi criada em 2005. Então, a gente tem 17 anos dessa norma. Fiz as contas certas? 17? Sim, acho que sim. E, ainda assim, essa norma não está usada em todos os laboratórios.
Nem todo mundo deixa lá, como ela recomenda, são 10 ml de urina que você vai centrifugar. Então tem gente que coloca 14 ml. Todos os dias, todas as amostras têm que ter 10 ml. Então faz diferença você centrifugar 15 da minha amostra, da tua eu coloco só 5. É lógico que vai ter mais elementos figurados ali na minha amostra, porque eu deixei mais amostra de urina para centrifugar. Então, por isso tem que ser 10 ml em todos os pacientes. 2 minutos, 5 minutos. Ela vai despadronizar tudo. Ela vai dizer que você tem que contar 10 campos. Ela vai dizer que você tem. Se você vai usar o termo lá, raros, alguns, numerosos, ela padroniza o que, que é raros, o que, que é alguns, o que, que é numerosos. E várias vezes eu tô cansada de falar dessa norma e as pessoas nem conhecem ela. É. E existe aquela questão de, no laudo, a pessoa escrever leve, né? Leve é peso, né? Você não pode usar o Foi o que eu termo perguntei, eu leve. falei um dia pro Erlon, a gente estava fazendo uma aula, eu falei, Erlon, se você descrever que eu vejo pouco, o Erlon não é da área de análises clínicas, da área ambiente, né? Não é da área de laboratório. Aí eu falo assim, Erlon, se eu fosse descrever poucas coisas, eu vi poucas coisas, o que, que eu iria colocar? Qual termo que você acha? Aí o Erlon falou, foi leves, não foi? Leves, Não. leves. Aí eu falei, então, leves é um termo que o Erlon inventou. No laboratório tem isso, a pessoa inventa um termo, cria um termo. Então, lá não tem discretas hemácias no sumário de urina. É raros, alguns numerosos. Então, você não pode inventar termos. Tem que seguir um termo que já existe. E assim como eu estou falando dessas duas normas de hemograma e de sumário de urina, tem várias outras. E aí é você conhecer essas normas e utilizar delas no seu laboratório. Que é o que eu sempre falo para os meus alunos, só para concluir. Que quando eu utilizo uma norma que é maior do que eu, quando eu utilizo uma norma que foi o Programa Nacional de Controle de Qualidade, que foi a Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, que foi a Associação Brasileira de Normas Técnicas que criou, elas, por si só, essas instituições pesam mais do que eu, Lícia Biomédica. Então, alguém pode questionar o termo que eu utilizei raros, mas não pode questionar a BNT. Ela pode, tinha uma professora que até falava, humildemente eu vou discordar do que a BNT fala. Você pode discordar, meu filho, mas dizer que está errado, não está errado. É. Veja como uma norma traz segurança, evita erro, evita questionamento. Né? É. E assim, o pior de tudo é quando o profissional padroniza da cabeça dele, usa termos da cabeça dele e replica aquilo para os estagiários, para os biomédicos recém-formados, né? Exato. E aí vai se multiplicando, o erro vai se replicando, né? Uhum. Um exemplo disso é, por exemplo, o critério de revisão de lâmina. Então, na automação, no hemograma, a gente coleta o sangue e passa no equipamento, e aí esse sangue ele passa no equipamento, o equipamento vai dizer o resultado. Algumas lâminas a gente tem que revisar e outras não. Então, como é que a gente seleciona as lâminas que a gente vai revisar? Então, existem os critérios de revisão de lâmina. Então, eu sempre falo desses critérios, porque já tive vários exemplos de alunos que não conheciam, que liam todas as lâminas num laboratório pequeno, tinham mais de 60 lâminas para ler todos os dias, e muitas eram normais. Eles nem conheciam que existiam esses critérios. Depois de conhecer esses critérios, sei que isso é necessário. Agora eu preciso saber quais são os meus critérios. Eu vou revisar toda a lâmina que tiver hematócrito baixo, eu vou revisar toda a lâmina que tiver hematócrito alto, eu vou revisar toda a lâmina. Aí você tem que criar os critérios. Porque não adianta, na segunda-feira eu reviso a lâmina dos homens, na terça eu reviso a lâmina das mulheres. Não, tem que ter um padrão. Todo dia tem que ser a mesma regra. E aí ter esse critério outra coisa, quem estabelece esses critérios são até o próprio equipamento. Se você usa um equipamento da Siemens, ela vai dizer quais são os critérios para você revisar a lâmina, né? E os flags que ela solta, etc. Tudo isso varia. Então, assim, muitos se perdem nisso daí, não seguem o padrão, não seguem o critério, aí o estagiário chega, o técnico novo chega, o biomédico recém-contratado chega e não sabe o que corre ali. Não rolou aquele padrão e não foi comunicado para ele. É. Ele vai selecionar qualquer um para ler. E o interessante é que a professora Alicia, toda quarta-feira, às 20 horas, ela tá dando uma aula ao vivo no Instagram e aqui no YouTube. E rolam uns comentários dos alunos, né? Quem está participando da live. Eu faço tal coisa dessa forma, eu faço tal coisa dessa forma. Mas ninguém consegue argumentar ou discordar do que a professora Alicia dá na aula, porque tudo que ela passa como padronização está regido na ABNT, né? É minha Bíblia. Então o pessoal, assim, Não, já aconteceu. de alguém discordar? Já teve uma live que eu estava fazendo e eu falei, como que você escreveria esse laudo? Aí um aluno falou, incontáveis.
Eu expliquei, ó, não recomendo usar incontáveis. E aí eu falei qual era o termo que a gente usava, né? E expliquei. Aí quando eu falei da BNT, ela falou, nossa, nunca ouvi falar dessa BNT. Nunca ouvi falar da É. BNT. Não fez nem o TCC dela, né? Ela não fez. Hum. Pagou pra alguém Não, fazer. não, ela já tinha falado da BNT, mas não sabia que a BNT é próxima de urina, Ah, que é a 15.268, né? entendi. Entendeu? Mas assim, eu quis trazer esse tema para a gente discutir hoje sobre padronização. Trouxe algumas estratégias, as vantagens de você padronizar, por onde começar. Procure normas, leia a Revista Brasileira de Análises Clínicas, né? E assim, traga conhecimento científico para o seu laboratório, porque isso vai ajudar você a elevar a qualidade, melhorar os seus laudos, vai aumentar a sua segurança. Então, você que é biomédico e está se sentindo inseguro, procure criar esses mecanismos de padronizar, porque existe um estudo, Erlon, pelo Institute of Medicine nos Estados Unidos, que 1 em cada 10 laudos são liberados com erro. Como que a gente pode diminuir esses resultados? 1 a cada 10. Se você trabalha no laboratório e libera 100 laudos por dia, são 10 com erro. 10, você está liberando 10 laudos com erro. Esse é um estudo que foi feito nos Estados Unidos. Então, imagina esse dado no Brasil. É. Então, 1 a cada 10 são com erro. Então, quando a gente vai liberar um laudo, a gente tem que ter muita segurança e tem que evitar liberar esse erro. Então, se você sente medo e insegurança, pense em padronizar, e eleve essa padronização à máxima potência. E o que é mais legal é o seguinte: hoje, o biomédico que está escutando a gente pode pensar assim: ah, mas eu já tenho tanto trabalho para fazer, isso aí é função de outra pessoa. Quando você toma a frente e vai fazer a padronização do seu laboratório, você está fazendo isso não só para o seu laboratório, você está fazendo isso para a sua carreira, né? Exato, para sua Porque, carreira. exato, porque nas próximas seleções de emprego, ou quando surgir uma vaga de RT naquele laboratório que você trabalha, você tá pondo seu nome como um forte concorrente para Exato, essa com vaga, né? certeza. Porque você tá fazendo algo a É, mais. tá fazendo isso por você, pelo seu laboratório e pelos seus pacientes. Os nossos pacientes não merecem jeitinho. Jeitinho a gente dá, sei lá, numa roupa, a gente dá um pontinho na roupa, dá um jeitinho pra usar uma roupa que tá mais folgada. Agora, o exame não se resolve com jeitinho. O nosso paciente precisa de um exame com qualidade. É, Pense nisso. exato. E até já caminhando aqui para o final, tem uma informação absurda, né? De uma ex-aluna tua que falou que uma parente dela foi fazer um exame e o biomédico fez Ctrl+C, Ctrl+V Do em um laudo. exame de um laudo de 3 meses atrás, né? Foi. E aí o que que ocorre? Está em processo na justiça e tudo, e assim, a preocupação que a pessoa tem com o seu paciente é mínima, né? Nesse caso, Exato. poxa, isso é um absurdo. Eu acho que isso. Uma coisa que eu sempre penso quando eu penso num paciente, eu olho para o paciente e penso se fosse eu, na posição daquele paciente, como era que eu queria que meu exame fosse feito? O que eu exijo quando meu exame seja feito? Entendeu? Então, eu exijo o máximo de qualidade. E é isso que eu tenho que pensar. Se fosse um exame meu, um exame de alguém da minha família, como que eu liberaria esse É. laudo? Então, eleve aí. E foi Ctrl+C, Ctrl+V 2 vezes, né? Que ela Foi, falou. ele fez o exame, foi meio que copiado e colado 2 vezes seguida. Ela fez o exame a cada 3 meses e estava dando o mesmo resultado. Então, o exame de acompanhamento, que é importantíssimo para o controle de uma doença, para o acompanhamento de uma doença ali, e não estava sendo liberado da forma correta. E realmente, ela percebeu porque ela fez o próprio exame. Ela liberou o exame, ela levou para o laboratório para fazer. Aí ela percebeu que não era igual o laudo. Estava sendo copiado e colado. Exato. Pessoal, então fica de dica de filme, Fome de Poder, Fome de poder, para assistirem, excelente. que é muito legal esse filme, muito Isso. massa mesmo. E o que que você tem mais a dizer pro Ah, pessoal, no Letícia? mais é isso, para as pessoas aprenderem, pensarem um pouco sobre isso, levarem para o dia a dia, trazerem informações científicas para o seu laboratório, seguir os protocolos, seguir os controles e entender que padronização é um pilar fundamental para você liberar um laudo sem erro. Não é só patati patatá, não é só falar besteira, achar que, padronização, tá bom, tá, beleza. Não, é o pilar fundamental para você liberar um laudo com erro. Exato. Bom, foi um prazer estar com vocês aqui. Toda segunda-feira ao meio-dia, episódio novo do podcast Laudo Sem Erro. E toda quarta-feira, uma aula ao vivo comigo, a professora Alicia, aqui no meu canal, às 8 horas da noite. Tem uma aula aqui no meu canal, no meu Instagram, @AliciaBiotech. Tem uma aula completa com algum tema de análises clínicas que ajuda você, que é biomédico, a liberar qualquer laudo de análises clínicas de forma segura e sem erro. Tá certo? Pronto. Pronto. Tchau, 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 pessoal. tchau. Até a Fiquem com próxima. Deus.